dia, 8 horas e 13 minutos, terça-feira, 5 de novembro, estamos começando mais um Executivo no Ar. No programa de hoje, vamos conversar sobre a carreira e a pessoa por trás de um político. Vamos conversar sobre a jornada pessoal e profissional aqui do capitão Wagner, né? O Wagner Pessoa, batizado, o capitão aí, o super-herói, né? Bom dia, Léo. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer grande estar aqui com você à disposição. Então vamos lá, Wagner Souza Gomes, né? Ou conhecido como Capitão Wagner. É policial militar do estado do Ceará, afiliado à União Brasil, foi deputado federal de 2019 a 2023. Em 2012 foi o vereador mais bem votado e em 2014 foi o deputado estadual também mais bem votado. Já concorreu a prefeito de Fortaleza e a governador do estado do Ceará. Em 2009, passou em primeiro lugar no concurso da Polícia Rodoviária Federal, mesmo ano em que sua carreira na política começou. Hoje é gestor em saúde, professor e especialista em segurança, além de todos os cargos que já ocupou aí na sua trajetória. É pai, casado e tem filho. Hoje o Executivo no Ar quer conhecer tanto o lado profissional quanto o lado pessoal de Capitão Wagner. Então, assim, vamos começar, capitão. Primeiro, seja muito bem-vindo. Obrigada aí pelo aceite do convite, né? Sempre muito disponível. Mas eu queria que você falasse aqui um pouquinho quem é você, né? Bom dia, Léo. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer grande estar aqui. Wagner, 45 anos, já completando 46, né? Em janeiro eu faço 46 anos de idade, com a trajetória na política que começou em 2009, né? Como foi falado aí. Mas antes disso, sou pai, sou casado, né? Tenho 2 filhos, sou filho do seu Joaquim, da dona Núbia, lá do João 23, com muito orgulho, com muita alegria. Sempre trabalhei desde muito cedo, comecei a trabalhar escondido do meu pai, viu, Leco? Com Foi 14 mesmo? anos de idade, Criança. comecei a trabalhar. Meu pai queria que eu somente estudasse, porque ele não teve a oportunidade de frequentar a escola. Meu pai nunca foi a uma escola, ele aprendeu a ler e escrever em casa, ele é de Oroz, e lá no distritozinho chamado Palestina ele foi criado e teve que ir embora para São Paulo em busca de uma oportunidade de trabalho. Chegando lá, ele levou minha mãe, minha irmã mais velha, que já tinha nascido, e por esse acidente eu acabei nascendo em São Paulo, mas me considero cearense, porque com 2 anos de idade eu já estava aqui na periferia, sendo criado ali no João 23, na rua Menino Jesus de Praga, onde eu estudei no colégio 4 de Outubro durante 9 anos, comecei lá na alfabetização, fui até a 8ª série naquele tempo, que agora Mudou tudo, né? agora é o nono ano, né? É. Passei no concurso para a Escola Técnica Federal do Ceará, sou técnico em eletrotécnica, trabalhei na área também, logo em seguida eu fiz o concurso para oficial da Polícia Militar, onde eu trabalhei por 12 anos e 7 meses, com muito orgulho. Trabalhei no interior, trabalhei na capital, trabalhei na parte do trânsito, né? Eu trabalhei na antiga CPRV, que hoje é o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, e tenho muito orgulho do meu período passado na Polícia Militar do Ceará. Muito bem. A gente vai falar aqui um pouquinho de sonhos, né? E quando a gente é criança, e até os 7 anos, a gente sonha muito, né? Sonha em ser aeromoça, policial, bombeiro. Antigamente era esse sonho das crianças. E no final do programa você vai responder a pergunta de se você se deparasse com aquela sua criança lá de 7 anos e ela olhasse para o homem que se tornou o Wagner, o que ela diria para ele? Mas isso aí você vai guardar, certo? Mas fala um pouquinho dos seus sonhos, né? Quando você era criança, sonhava e hoje, enquanto adulto, quanto isso convergiu ou não com o que você idealizava? Você já imaginava que chegaria onde você chegou? Olha, eu sempre sonhei em ser jogador de futebol como toda criança, né? O jovem brasileiro é apaixonado pelo esporte, especialmente pelo futebol. Eu sempre sonhei em ser jogador de futebol. Bato minha bolinha, mas longe de ser um grande craque. E queria ser famoso, né? Não me tornei famoso no futebol, não me tornei famoso em outra área, mas acabei ficando muito conhecido por conta da política. Eu acho que nessa parte a política acabou realizando um sonho meu. Eu nunca, quando jovem, pensei que iria trilhar uma carreira na área política. O sonho do meu pai era ser policial militar, mas como ele nunca frequentou a escola, ele acabou não tendo essa oportunidade. É muito engraçado, Léo, porque o sonho do meu pai era que eu fosse sargento da polícia. Eu tenho uma foto, tá até aqui no meu celular, uma foto eu com 4, 5 anos de idade, com a farda de sargento da polícia. De vez em quando eu posto essa foto no Instagram, faz um sucesso grande. E meu pai sonhava que eu fosse sargento porque ele morava num local cuja maior autoridade era um cabo de polícia. E eu acabei fazendo um concurso no bairro, né? lá no distritozinho da Palestina, em Oroz. E eu acabei realizando um sonho além do que ele sonhava. Ele queria que eu fosse sargento, eu acabei passando já no concurso para oficial. Fiz academia de polícia durante 3 anos, é um curso muito bom. A gente sai extremamente preparado. Sou bacharel em segurança pública, bacharel em direito também. Sou especializado em alguns ramos do direito.
E acabei indo além do sonho do meu pai e além do meu sonho também. Nunca imaginei chegar tão longe. Estou muito feliz por tudo que eu conquistei até aqui. Esses dias eu recebi no meu Instagram uma mensagem muito engraçada. Uma moça entrou em contato e perguntou assim: Wagner, como é que você lida com o quase? Né? Porque eu quase fui prefeito. Em 2020 a gente perdeu a eleição por muito pouco. Né? Eu quase cheguei a alcançar alguns sonhos e eu disse para ela que eu me apegava muito ao que eu já tinha conquistado enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto marido, enquanto profissional. Porque se a gente fosse apegar só à parte ruim, você acaba se frustrando, acaba entrando numa depressão. E eu me lembro que na eleição agora, no primeiro turno à noite, eu já estava muito tranquilo, vi o resultado, não passei para o segundo turno. E muitas pessoas querendo me consolar e eu dizer, eu estou bem, pessoal. Já me consolei, já me acolhi. Não precisa me consolar porque eu estou de boa, eu sou muito bem resolvido. E o pessoal ficou 2, 3 dias ainda mandando mensagem, como é que você está, como é que você está? Eu disse, estou super de boa, já fui para o segundo turno ajudar o André na campanha que foi bem acirrada. Infelizmente, a gente não alcançou isso, mas estou muito tranquilo em relação à minha vida profissional. Eu tenho dito muito que tem, de todas as profissões, de todas as funções que eu desempenhei na minha vida, tem uma que eu sou mais apaixonado, que é a de professor. Ah, é? E agora eu vou poder voltar para a sala de aula, vou ter um pouquinho mais de tempo para poder voltar. Estava vendo um monte de concurso que vai sair, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, e eu dou aula nessa área. Então eu vou ter a oportunidade de voltar para a sala de aula, ter contato com meus alunos e poder ajudar mais gente a realizar seus sonhos também. E essa vontade assim, do servir? Porque o policial serve, professor a serviço. O político nem se fala, né? Porque quando você vai para o lado bonito da política, não é por ele, né, por algo maior. Eu acho que isso vem da minha formação, da minha base, né? Quem serve a Deus como eu sirvo tem essa característica muito forte. Eu sou cristão, adoro servir a Deus e adoro servir as pessoas também. Acho que ajudar o próximo a realizar seus sonhos é uma das maneiras mais bacanas de você servir. E eu tenho feito isso. Eu fiz isso como professor, fiz isso como profissional de segurança, fiz isso na Secretaria de Saúde lá em Maracanaú. Foi uma das experiências mais recompensadoras que eu tive na minha vida, essa experiência como secretário de saúde em Maracanaú. Ajudei muitas pessoas a recuperar sua saúde, ajudei muitas pessoas que estavam desacreditadas já dos equipamentos de saúde. Eu hoje vou almoçar com a gestora da UPA do Maracanaú. E eu lembro como se fosse hoje. Quando eu cheguei lá, a UPA estava para cair na cabeça dos médicos, estava passando por um momento de grande dificuldade. E hoje a melhor UPA da região metropolitana é a de Maracanaú, graças à gestão da Nívia, mas também eu dei minha parcela de contribuição para que isso acontecesse. Então, estou muito feliz por tudo isso que a gente conseguiu servir. Espero continuar servindo ainda durante muito tempo. Rapaz, e a saúde, ela contamina, né? Eu passei 3 anos e 7 meses na saúde, é impressionante como se ela... apaixona, né? Poder ver as pessoas que estavam doentes, recuperar a sua saúde, até porque é uma das áreas mais difíceis do serviço público. Eu, antes de assumir a Secretaria de Saúde, eu achava que a segurança era mais complexa. É muito complexo fazer segurança pública, mas nada se compara à saúde. Porque a saúde, é engraçado, Léo. Eu me lembro que a gente tinha uma fila lá em Maracanaú de consultas com determinada especialidade. Certo. Aí eu contratei o médico e a gente zerou a fila de consulta. Só que quando o médico consulta, ele passa a receitar medicamentos e a encaminhar para exames. Aí gerou uma fila de exames. Aí a gente foi tentar trabalhar essa fila de exames. Conseguimos zerar. Depois veio a fila de cirurgias daquela área também. Então é uma área muito complexa, a saúde. Eu tenho muito orgulho de ter dado minha parcela de contribuição. Foi 1 ano e 1 mês, mas a gente, junto com a equipe, conseguiu tirar Maracanaú de uma nota 5 para uma nota 9. Isso foi muito bom e a gente tem um reconhecimento da população de Maracanaú. O prefeito esses dias me ligou, rapaz, quer voltar aqui para a secretaria? Eu disse, não, vou viver uma nova experiência no próximo ano, em outra área também, eu acho que vai ser muito bacana. Muito bem, mas conta aqui um pouquinho do Wagner casado com a... Casado com a Daiane. Daiane está lá em Brasília. A gente, na verdade, a gente está junto. Deputada, né? A gente não conta mais o tempo de casado, não. O tempo que a gente está junto, porque o relacionamento foi mais ou menos assim, lá. Conheci a Daiane no final de semana. 1 mês depois a gente estava morando junto. Que rápido. Foi bem intenso, né? Nossa relação bem intensa. E a gente se conheceu em janeiro de 2021. É o ano que eu estava saindo da academia. E agora a gente vai fazer 24 anos que a gente vive junto, casado. Entre casado, namoro, foi tudo muito rápido. Não teve muito namoro não, foi logo morar junto, né? Então, e tá até hoje. Tem 24 anos, graças a Deus, nunca tivemos nenhum problema. Temos um casal, o Felipe e a Rayane. O Felipe está fazendo direito aí na Unifor, está na aula agora. A Rayane faz gastronomia. Que legal. À noite lá na Unicristo. Eu estou muito feliz pelos filhos que Deus me deu e pela esposa também.
Que bom. Então, lá, então vamos contar aqui um pouquinho de algum momento marcante, como histórias, experiências que tiveram um impacto significativo na sua vida. Eu acho que eu tive várias histórias na Polícia Militar, né? A minha vida como policial militar foi muito intensa. E eu me lembro que logo que eu passei no concurso da Polícia Militar, meu pai tinha uma arma legalizada, me deu de presente, né? Eu transferi a arma pro meu nome. E no dia que eu recebi a farda, foi muito engraçado. A academia aqui na Washington Soares e eu morava no João 23. E eu me lembro que eu peguei o ônibus fardado, o orgulho absurdo de estar com a farda da Polícia Militar, com a arma na cintura. E eu desci 4 paradas antes da minha parada, lá no João 23, só para o pessoal me ver na rua fardado. O orgulho que eu tinha de estar vestindo a farda da Polícia Militar. Então, isso marcou. Foi um dos momentos mais marcantes da minha história enquanto policial militar, foi esse momento que eu vesti a farda pela primeira vez, que eu pude receber a arma que o meu pai me deu de presente, colocar na cintura e poder ter dado uma parcela de contribuição em todos os locais que eu passei. Só para você ter ideia, quando eu terminei a academia, eu fui o segundo lugar da turma e existe uma tradição na polícia que os aprovados, eles escolhiam um local de trabalho conforme a ordem de classificação. O primeiro escolheu trabalhar aqui em Fortaleza e eu fui o segundo e escolhi trabalhar em Jaguaribe. E quando eu cheguei para minha mãe para dizer que eu ia trabalhar em Jaguaribe, ela perguntou se eu tinha perdido o juízo. Porque Jaguaribe lá atrás, na época da pistolagem, era extremamente complicado. Eu fui trabalhar em Jaguaribe, fiquei lá 1 ano e meio e graças a Deus não tive nenhum problema. Dei minha parcela de contribuição lá em Jaguaribe também. Trabalhei no batalhão de trânsito, trabalhei em vários quartéis da Polícia Militar, sempre na rua. Nunca fui de trabalhar no gabinete, tinha, logicamente, a parte administrativa, mas sempre trabalhando na rua com muito orgulho. Muito bem. Eu tenho um filho que é policial. Tem? Morro de medo. Toda vez que eu vejo ele falar, eu prefiro ir sem farda. O meu já está falando de ser polícia também. Eu digo, eita Deus. É mesmo? Vai ser delegado ou juiz? Está terminando direito, Está terminando direito, né? E referência? Quais são suas referências aí? Como isso, né? Como elas moldaram a sua vida? Minha primeira referência é meu pai. Meu pai sempre acordou muito cedo. Meu pai acordava 4 horas da manhã, começava a trabalhar às 5 e só ia parar 10, 11 horas da noite. Muito trabalhador, muito dedicado em tudo que ele fazia. Então, acho que a dedicação que eu tenho hoje, eu puxei muito ao meu pai, né? Ele sempre foi muito de se cobrar, muito de estabelecer horários, de estabelecer metas em relação ao trabalho dele. E eu sempre usei isso para a minha vida. Quando eu fui fazer um concurso, eu estabeleci minhas metas. Eu fiz, se não me engano, 7 concursos na minha vida, passei em 6, porque eu sempre fui muito disciplinado. E eu digo para os meus alunos em sala de aula, o segredo para passar em concurso não é você ser o mais inteligente, é você ter a melhor estratégia, você ter um bom material de estudo, você saber estudar, você se cercar de pessoas que dominam determinadas matérias. Você vai fazer um concurso, tem 10 disciplinas, você não domina tudo. Não dá, né? Eu sempre fiz grupos de estudo, tinha um cara que era muito bom no português, tinha outro que era muito bom no direito, tinha outro que era muito bom no raciocínio lógico, e a gente juntava essas pessoas e estudava. Então, minha referência... É seu pai. É meu pai. Minha referência de vida particular é meu pai. Minha referência de vida política é o doutor Lúcio Alcântara. Foi um político que foi prefeito dessa cidade, foi governador, foi senador. Saiu da política com imagem limpa, imaculada, nunca se envolveu em nenhum escândalo. É uma pessoa que até hoje eu tenho uma relação muito boa, visita a casa dele, a gente bate muito papo, então é uma grande referência política, além do Roberto Pessoa, que é um prefeito já com 81 anos, com disposição e um gás para trabalhar, que poucos políticos têm. Às vezes eu estou na rua com o Roberto Pessoa, eu fico imaginando, se Deus me permitir chegar à idade dele e chegar com a disposição que ele chegou. Porque o Roberto tem muita disposição, eu acho que é isso que faz dele um cara extremamente atuante. Muito bom. Capitão, e assim, eu falei que meu filho é policial, mas o que motivou ele a estudar foi engravidou uma menina, né? A responsabilidade. E foi incrível, porque foi o primeiro concurso, ele realmente se dedicou, né? Tem a danada da sorte, eu costumo falar, que também contribui, né? Porque não dá para você estudar tudo, nem aprender tudo para fazer uma prova, né? Você tem que estudar, porque se não estudar com mais sorte você tem, você não vai conseguir passar. Mas o que foi que te impulsionou a fazer o concurso da polícia, assim, e se sair tão bem, né? Porque teve êxito. Primeiro foi o sonho do meu pai, como eu te falei. Eu de fato, não imaginava que eu fosse ter uma carreira na polícia, mas a carreira policial, ela é apaixonante. Quando você consegue salvar a vida de alguém, quando você prende uma pessoa que estava cometendo um crime, recupera um bem que foi assaltado, que foi roubado, eu acho que isso estimula muito. Policial meio que um pouco doido, né? Eu acho, doido e meio. Eu vivia dizendo, Leque, meu sonho, assim que eu entrei na Polícia Militar, olha o sonho do policial, meu sonho era me deparar com assalto.
Olha a arrumação. É igual meu filho, é louco. Aí eu me deparei com um assalto, eu na viatura, só eu e outro policial, 2 policiais na viatura. Na época eu trabalhava no batalhão de trânsito, e era um Celta 1.0 gás natural. Meu Deus. Tu imagina aí Não anda nada. A fuga. a potência do carro, né, para fazer a Absolutamente perseguição. E a gente se deparou com um assalto ali em frente ao terminal da Lagoa. Um grupo de criminosos abordou uma D20 na época e a gente escutou o tiroteio. Correr. E de repente passou uma pessoa correndo, a gente não sabia se era assaltante, se era vítima, eu saí correndo atrás do cara, ei, peraí que eu sou a vítima. Botei dentro da viatura e a gente foi perseguir essa D20. A No gente Celta. perseguiu e conseguiu localizar, por quê? Porque a D20 tinha um corta-combustível. Ele disse, ó, vai já parar, A porque eu vítima acionei o corta-combustível. E o carro veio na Augusto dos Anjos em direção ao Bom Sucesso e entrou ali na contramão, na Pague Menos, naquela avenida que sai lá na Faculdade Grande Fortaleza. Entrou na contramão. O cara disse, vai já parar. Quando a gente encostou, já estava parado, eles estavam abordando o Fiat Uno, que eles tomaram de assalto esse veículo também. Resumindo a história, na abordagem do Fiat Uno, a gente trocou tiros, eu e os bandidos, estava só eu e um soldado, e eram 4 do lado de lá. Minha arma na época travou, uma arma bem ultrapassada, não é o caso hoje, mas na época as armas da polícia eram bem ultrapassadas, uma pistola travou, e para nossa sorte os caras fugiram, mas a gente recuperou os 2 veículos, tanto a D20 como o Fiat Uno foi recuperado e foi E você realizou seu sonho. Era o meu sonho, realizei o sonho. Quase morro, mas realizei. Ave Maria. Eu queria uma água, por favor. Vamos receber aqui o doutor Lucas, tá, Capitão Wagner? Doutor Lucas é membro do Executive Club, é sócio aí do Valência Advogados. E aí, como é que foi? Fácil chegar aqui? Diga aí. Foi não, meu amigo. Hoje a cidade, eu estava brincando lá fora, a cidade resolveu bater em tudo que é canto, viu? Mas uma honra estar aqui com vocês. Vim ouvindo e eu gostei muito quando o Wagner disse assim, a gente não se realiza só e somente só nas profissões da gente, né? Nós temos uma vida, nós temos... Você é casado, tem filhos, né? 2 filhos. 2 filhos. E me ocorreu muito, Léa, quando eu recebi esse convite, muito, muito honroso, de conversar isso com ele, né? De falar, rapaz, eu gostei muito da fala dele quando ele disse assim, as pessoas me ligavam para me consolar, né? E eu muito bem realizado, estou muito tranquilo. O Wagner foi quase prefeito de Fortaleza. Eu acredito, mas aqui é o eleitor metido a cientista político, né? Eu acredito que se não houvesse aí o André, ele estaria hoje eleito prefeito de Fortaleza, né? Teve uma votação extraordinária como candidato ao governo. E aí, Wagner, me ocorreu isso, assim, da gente conversar sobre como lidar com frustrações. E até que ponto isso é uma frustração, né? Porque você disse bem, assim, você nasceu para servir, policial, professor, está na política, né? O que me deixa muito tranquilo, a Daiane fala isso muito forte lá em casa, que quem perdeu não fui eu, quem perdeu foi a cidade de Fortaleza. Eu me considerava o candidato mais preparado, o candidato mais maduro, o candidato que tinha o melhor plano de governo, e a população resolveu fazer outras escolhas e a gente tem que aceitar essas escolhas. Olha, Lé, se na hora de decidir quem ia para a cruz, a população escolheu que Jesus deveria ir para a cruz e livrou um criminoso, Barrabás, quem é o Wagner para querer mandar na opinião pública? Eu acho que a gente tem livre-arbítrio para poder fazer nossas escolhas, e essas escolhas têm consequências, e eu nunca fui candidato por mim, porque eu queria ser prefeito. Eu sempre fui candidato porque eu achava que tinha a melhor condição, tinha o melhor plano de governo, tinha um time para me ajudar a governar a cidade. E sou muito bem resolvido, Lucas, como você falou, em relação aos resultados. Nunca questionei urna, nunca questionei resultado, nunca questionei se foi comprada, se foi roubada, se foi tomada a eleição, sempre respeitei. Tem um fato que até hoje o atual presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, que ele comenta, eu fui candidato em 2016 a prefeito contra o Roberto Cláudio, perdi a eleição e no outro dia eu fiz um ofício para o TRE parabenizando o trabalho do TRE, que realmente à época eu achei que foi muito correto, né? Foi muito isento. E até hoje, onde ele chega que eu estou, ele faz questão de citar, olha, o Wagner foi disputar a eleição, perdeu a eleição, mas de forma muito democrática, mandou um documento parabenizando o TRE pela sua atuação. Então acho que é isso, a gente aceitar as coisas com mais naturalidade, a gente não ficar se questionando o que eu poderia ter feito para ter um resultado diferente. Já foi. Não dá para voltar no tempo, é você se preparar para as batalhas futuras, é se preparar para os desafios que vêm pela frente. E como você falou, estou muito feliz me realizando hoje pelos meus filhos, os 2 na faculdade,
pela minha esposa que se encontrou profissionalmente. Às vezes eu brinco com a Daiane, viu, Lucas? Ela está como deputada federal, eu digo assim, amor, a próxima eleição eu vou para deputado federal. Ela diz, negativo, você vai para estadual, você vai para governador, para senador, para vereador, mas deputada federal sou eu. E eu disse, que bom ver ela tão realizada, né? A Daiane tem um mandato, né, que é muito mais produtivo do que foi o meu. A Daiane está com menos de 2 anos, que é deputada federal, mas já aprovou mais leis do que eu. Quando eu vejo várias mulheres elogiando a Daiane por conta dos projetos que ela apresenta para endometriose. O que era endometriose antes da Daiane assumir o mandato de deputado federal, ninguém sabia nem o que era essa doença. Ela, por ser paciente, por ter endometriose, por ter fibromialgia, a Daiane sofre muito com dores. Ela, por sentir na pele tudo isso, ela conseguiu transmitir nos projetos que ela apresentou o que as mulheres esperam do legislativo, que proteja essas mulheres, que dê uma condição de um tratamento mais digno no Sistema Único de Saúde. Então, a Daiane tem sido um orgulho muito grande para a gente e uma surpresa muito positiva, porque ela tinha alergia a microfone, viu, Lucas? Ela tinha dificuldade, ela não conseguia falar em público. E hoje, se você entregar o microfone para a Daiane, eu digo, meu amor, se você pega o microfone, não quer deixar mais ninguém falar, quer falar sozinha, né? Então, é muito bacana ver essa transformação da Daiane. É interessante, Wagner, como a vida, às vezes, vai realizando os sonhos que a gente ainda não sonhava, né? A gente passa por situações na vida, você contava que seu pai sonhava que você fosse sargento, né? Isso. E olha quem é o Wagner hoje, né? É verdade. A gente superou, né, esse sonho. Então, assim, gente, só falando aqui um pouquinho para você do que é o Executive Club, né? O Executive Club, ele tem um propósito muito claro de evidenciar a pessoa, não só o crachá. Por quê? Porque muitas vezes você acaba sendo a posição que você ocupa. Mas a gente fala que você é muito mais do que isso. Léo, o pessoal esquece meu nome, mas não esquece o posto, né? Capitão todo mundo conhece. É o Wagner, o pessoal, qual o Wagner? Aqui a gente chegou aqui, eu falei assim, Léo, teu convidador já é o Wagner. E o Lucas, eu disse assim, exatamente, sabe quem é o Wagner? Aí ele falou assim, Wagner? Eu disse, é o Capitão Wagner, todo mundo sabe. Capitão todo mundo sabe, né? Mas é importante de evidenciar a pessoa. Por quê? Porque às vezes a gente vê que acha que é um super-herói, né? Eu trago aqui muito presidente de empresa, muito CEO, muito executivo. E eles passam a imagem de que eles são deuses, né? Que eles não sofrem, que não tem fragilidade, que não tem ansiedade, que não tem depressão, que não tem tristeza, e que já nasceram ali, né? E muitas vezes quando perde o poder, vamos dizer assim, quando perde a caneta, né? Ou quando perde a posição, é como se ficassem invisíveis. Então, quantas pessoas invisíveis a gente tem nesse mundo, né? E que são talentosas, são espetaculares. Então, assim, o executivo nasce com esse propósito de evidenciar, né, não onde você está, mas quem você é. Né? E para a gente foi muito bom trazer você aqui, porque a gente queria mostrar um pouquinho do Wagner, né? Do Wagner filho, do Wagner irmão, do Wagner cidadão e o porquê que ele está à frente, né? Porque às vezes, para você, eu tenho certeza, né? Ser quem você é, você abre mão de algumas coisas. Né? Muitas coisas, né? Muitas coisas. Você diz alguns nãos, né? Para ter alguns sims. E fala um pouquinho de como que você consegue equilibrar isso, né? Essa persona, né? E as pessoas geram uma expectativa, com certeza, né? E você, às vezes, assim, poxa, até quanto eu sou eu, ou até quanto eu tenho que ser aquilo que esperam de mim. É verdade. Esse final de semana eu estava com a Daiane, a gente foi numa barraca de praia e eu estava com uma barba enorme, né? Até fiz uma brincadeirazinha no Instagram para tirar a barba. Tava com uma barba enorme. E a gente sentou na mesa e o pessoal ficava olhando, será que é ele? A gente ficava vendo, né? Será que é ele? Os movimentos, Eu né? fazia um movimento, acenava com a mão, o pessoal, é ele, ia lá tirar foto. Então, muito bacana. Como você falou, Lé, as pessoas veem a gente na TV, veem a gente na rede social, acompanham o nosso dia a dia e acham que a gente não tem vida, né? Eu tive que abrir mão de muita coisa para chegar onde eu cheguei, inclusive do crescimento dos meus filhos. A Daiane foi muito mais presente na vida dos meninos que eu fui. E hoje a gente inverteu um pouquinho os papéis, ela está lá em Brasília. Hoje eu faço questão de acompanhar o Felipe na faculdade, né? O Felipe nos surpreendeu, Lucas, porque ele estava agora no 3º ano, né? No ensino médio, e de repente ele chega para a gente em julho ou agosto e diz, pai, eu passei na faculdade de Direito, passei para Direito. Eu disse, como assim? Tu não falou para ninguém? Ele foi lá, se inscreveu para a prova. Sozinho. Passou antes de terminar o ensino médio, a gente teve que fazer um processo para emancipá-lo, para ele poder se matricular. Então, foi uma grande surpresa para a gente, muito bacana. Então, hoje, quem tem feito esse acompanhamento mais de perto sou eu, porque a Daiane está ocupada em Brasília com mandato, e eu estou aqui fixo em Fortaleza. Então, eu estou podendo recuperar um pouquinho do tempo que eu deixei de ter com os meninos quando eu estava lá em Brasília, quando eu estava disputando eleições, e isso é muito bacana.
né, voltar a ter essa aproximação maior com os meus filhos, com os meus pais. E com você. E comigo mesmo. É. E eu era o filho muito mais próximo dos meus pais, né? E a atividade política acabou me afastando um pouco do meu pai, da minha mãe. Da rede de apoio. E sempre que eu encontrava a minha mãe, ela vivia com um sentimento de grande frustração, porque tudo dela era comigo. A marcar um médico, quando ela tinha um problema, que queria um ombro para se consolar, era comigo. Quando ela queria alguém para escutar, era comigo. E num dado momento ela começou a se frustrar, dizendo, eu perdi meu filho. E eu passei a conversar com a minha mãe para ela aceitar que, na verdade, ela não tinha perdido o filho. O filho estava numa atividade que não dava para ele ter tanto tempo à disposição dela, mas ela conseguiu entender isso. E graças a Deus, hoje nosso relacionamento voltou a ser muito bom. Com minha mãe, com meu pai, próximo. Com meus irmãos. É muito próximo. Ela continua tendo qualquer coisa. Ela entra em contato comigo. Às vezes até brincava, mãezinha, a senhora está entrando em contato direto, me convide aí para ir na sua casa, para tomar um café com a senhora e tal. Ela, meu filho, é meu orgulho, vem e tal. Então, hoje a nossa relação é muito boa. Muito bem. Vamos entrar agora, a gente também tem 2 quadros, né? A gente tem um quadro aqui super esperado, que é o de empregabilidade, que estou aqui com a Valéria, né? A melhor hunter, viu? Quiçá do mundo. Eu digo, ela que daqui não tenho nem dúvida. Isso é importante. E ela traz umas vagas aí estratégicas. Mas, Valéria, o que você trouxe aí pra gente aí hoje? Bom dia, ouvintes. Bom dia, Wagner. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Né? Assim, já conheci aí das mídias, da política, mas muito importante conhecê-lo. Bom, hoje a gente, no nosso quadro MRH Empregabilidade, a gente vai falar de tecnologia e empregabilidade. A gente sempre se bate naquela coisa, mudou a forma de procurar emprego, mudou a forma também de selecionar. Então, como é que eu posso melhorar minha empregabilidade em todo esse cenário? Por quê? Porque hoje a gente precisa se vender para as empresas de uma forma diferente. Né? Então, eu preciso vender minhas competências técnicas, minhas competências comportamentais, porém, atendendo a demandas da inteligência artificial, dos robôs, dos filtros. Então, qual é a melhor forma de fazer isso? Porque, além das habilidades, né, técnicas e comportamentais, hoje você tem que ter essa visão holística. Por quê? Porque o dado, eu estava falando com a Leia antes da gente entrar, hoje o dado ele está muito à mão. Os dados estão ali. Qualquer pessoa tem acesso. Né? Agora, como analisar esses dados? Qual a tomada de decisão estratégica com esses dados? Então, tudo isso hoje, no processo seletivo, ele é visto. Tá? Então, assim, antigamente você fazia o currículo naquele padrão, mandava para algumas pessoas e tal. Agora não. Agora você tem uma plataforma de recrutamento e seleção, onde você precisa pensar que palavras-chave você precisa colocar para ser visto, porque senão você vai ficar invisível. Né? Então, a gente tem aí várias plataformas, uma delas que a gente trabalha lá na MRH é o Twiza Jobs, né? E a gente tem esse cuidado, porque antigamente a gente tinha aquela flexibilidade. Ele não tem a formação que eu quero, mas ele tem a experiência. O robô filtra tudo. E aí, de repente, você pode entrar numa situação de não ser visto. Então, você que está procurando emprego, você deve pensar como você gostaria de ser visto, porque aí você vai ser visto. Tá? Então, se hoje eu vou trabalhar como engenheiro mecatrônico, o que eu preciso dizer, seja nas plataformas, seja no currículo, para que eu seja enxergado daquela forma, né? Que eu consiga ser visto. Então, hoje, um dos profissionais que está mais procurado no mercado é o selecionador. Então, se você olhar, diariamente tem 10, 15, 20 vagas de recrutador, de selecionador, de analista de seleção. Por quê? Porque o dado está ali. Ele tem 1.500.000 currículos que podem ser filtrados e ele não conseguir chegar nas pessoas que ele precisa. Então, a capacidade analítica desse selecionador é muito importante. De ver além do número, de ver o que está por trás daquele currículo, né? Então, a gente vê isso. E para as empresas, hoje, né, a tecnologia, a gente tem a inteligência artificial. A gente teve o Ceará RH semana passada. E eu assisti uma palestra bem interessante, não sei se você assistiu, da Vanessa Mosca. Não deu. Sobre inteligência artificial, onde o básico do RH, a inteligência faz. A inteligência artificial faz uma descrição de cargo, que antigamente... Foi uma apresentação.
Dá uma aula. Aí presta atenção. Ela chegou, ela fez um prompt onde ela queria haja como uma gerente de RH com mais de 10 anos de experiência. Já dizendo tudo. Ela Passo diz a o prompt passo. para ela saber qual a qualidade da resposta que ele quer. Então ela faz, olha, eu quero encontrar um diretor comercial que tenha os fatores DI do disco alto. Então veio a descrição do cargo, veio as perguntas por competência, as perguntas por competência para chegar nas competências do DISC. Então, Valéria, perdeu o trabalho do selecionador? Não. Ele está com o trabalho operacional feito, ele vai buscar os melhores profissionais baseado naquela tecnologia. Aí, eu quero um curso de comunicação não violenta, tá? Para líderes da geração Z. E aí, ele coloca módulo 1, módulo 2, módulo 3. Aí ele copia, cola no Gema, vem os slides prontos e depois ele pega um avatar e a pessoa vai dar um treinamento online pelo avatar. Entendeu? A pessoa de treinamento morreu? Não. Ela vai buscar o que é mais moderno. Outras Agora, habilidades. exatamente, ela tem que ter capacidade de saber o que está sendo visto. O que está sendo visto na inteligência artificial? Como é que eu posso ter acesso a isso aí para trazer para dentro da minha empresa? Então, hoje, a capacidade que a gente tenta ver, as competências que a gente tenta ver, é exatamente isso. Qual é a tua capacidade de pensar estrategicamente? O que você está fazendo de com inovar, dados, né? de tomar decisões baseadas em dados. Isso. Porque aquele cargo operacional o robô já faz, gente. Tá bom? Muito bem, Valéria. Tem vaga aí, amiga? Vamos lá, vagas estratégicas. Nós estamos com uma vaga de gerente administrativo e financeiro para um shopping em Natal, tá? Precisa ter uma experiência anterior em shopping. Gerente comercial varejo Fortaleza. Supervisor comercial varejo de autoatendimento Fortaleza. Vagas operacionais. Nós estamos ajudando um restaurante em João Pessoa a abrir. Então, nós temos vagas lá para cozinheiro, maître, garçom, churrasqueiro, auxiliar de cozinheiro. Vai montar um restaurante? São 35 pessoas nesse restaurante lá em João Pessoa. Mas é novo? Não, é uma nova loja de um grande grupo. De um grande grupo, ok. É um vendedor externo varejo, tá bom? Muito Obrigada, bem. bom dia. Obrigada, Valéria. Vamos voltar aqui com o nosso amigo agora, o Wagner. Não Isso é o aí. capitão, né? Wagner, planos para o futuro. A Vamos gente lá. tem alguns, né? Um deles é voltar à sala de aula. Eu acho que a Valéria foi muito feliz na fala dela aí, quando a gente fala um pouquinho da tecnologia, né? As pessoas ficam muito assustadas com a revolução tecnológica que a gente está passando. Eu me lembro que durante a campanha agora, Lucas, teve gente que apresentou um plano de governo baseado em IA, inteligência artificial. Em vez de ter o trabalho de sentar ali com profissionais, com a população, para criar um plano de governo, colocou lá no computador o desejo de fazer um plano de governo para Fortaleza, o plano foi apresentado e ficou por isso mesmo. Então, a grande diferença dos novos profissionais, sejam na política ou em qualquer outra área, é você ter essa habilidade humana diferenciada. As habilidades técnicas podem ser substituídas pela tecnologia, mas a habilidade humana não. Então, a Valéria foi muito feliz e a gente tem que entender essa revolução tecnológica que a gente está passando. E eu estou voltando para a sala de aula e uma das ferramentas que a gente usa é a tecnologia. Tem aulas que eu utilizo a internet, o YouTube. O celular já faz parte da ferramenta. O celular hoje já faz parte dessa ferramenta. Então, a gente está voltando à sala de aula. Devo ter uma atividade pública também a partir de janeiro. Daqui a pouco a gente vai estar anunciando o que é, mas é uma área bem diferente de tudo que eu já desempenhei. Nem é segurança, nem é educação, nem é saúde, é uma área nova. E eu vou ficar muito feliz também em poder dar essa parcela de contribuição e ter que estudar e me dedicar mais ainda para entregar o resultado, assim como eu entreguei na saúde, né? O prefeito de Maracanã é muito engraçado, o Roberto, que diz assim, olha, Capitão Wagner veio ser secretário de saúde aqui sem saber aplicar uma injeção. Continua não sabendo aplicar uma injeção, mas fez uma grande gestão. Pronto. Porque o meu papel não era aplicar a injeção. Aí quem vai fazer é o técnico de enfermagem, é o profissional que é habilitado para aquilo. Eu tinha que liderar um grupo que precisava entregar o resultado. E qual era o resultado? Uma saúde mais humanizada, uma saúde com a garantia de uma resposta mais rápida para as pessoas que estavam na fila. E isso a gente conseguiu lá em Maracanã. Hoje, se comparado à saúde de Maracanã com 2, 3 anos atrás, a gente está num patamar muito melhor. Está perfeita? Lógico que não, porque o trabalho foi de apenas um ano e um mês, então tem muita coisa ainda para avançar e tenho plena convicção que o prefeito Roberto vai avançar ainda mais.
E janeiro, se Deus quiser, a gente vai estar em uma nova atividade completamente diferente. A gente vai estar bem. anunciando em breve. Expectativa aí. O Serra foi reconhecido como um grande ministro da saúde e é economista, né? Economista, tem nada a ver, né? Nunca, não tem relação. Ou tem tudo a ver, Ou tem porque tudo a é ver, gestor. porque é gestão. É. Gestão é gestão. E a produtividade, o Eu resultado, a costumo devolução. dizer que o grande secretário de educação não necessariamente é um professor. Pode até ser professor. O grande secretário de saúde não necessariamente é um enfermeiro ou um médico, mas pode ser enfermeiro ou médico desde que tenha, como o Lucas falou muito bem, a capacidade de gestão, que é o que faz a coisa acontecer. Muito bem. Vou voltar aqui um pouquinho aqui no tempo e queria saber de você como é que você, pai, esposo, né, filho, passou aí pela pandemia, né? Então, que foi algo assim, eu lembro que quando a gente saiu dia 19 de março de 2020, né, que a gente parecia que estava vivendo um filme de terror mesmo, assim, não parecia que era real aquilo, foi muito, muito rápido. Como é que foi isso? Olha, a gente seguiu todas as orientações das autoridades sanitárias no sentido de se isolar, no sentido de tomar as vacinas que foram indicadas. A gente fez tudo aquilo que foi indicado pela ciência. Lógico que, por novo, ser né? uma doença nova, que nem os cientistas tinham certeza do que estava apresentando, a gente teve alguns equívocos e alguns acertos por parte das autoridades sanitárias. A gente espera nunca mais ter que passar por um momento daquele, né? De 100 anos isso acontece com a humanidade. Espero que a gente não passe mais por um momento tão triste da humanidade, tantas vidas que se perderam. Muitas pessoas próximas a mim perderam a vida por conta da Covid. Então, a gente tem responsabilidade, inclusive, para orientar as pessoas. Eu me lembro como se fosse hoje, Leia, tem um policial que até um dia desse estava trabalhando comigo, que ele estava no período de obesidade, estava grandão, e no meio da pandemia ele dizendo, capitão, tô morrendo de medo de tomar essa vacina e morrer. E eu disse para ele, cara, tu tem uma comorbidade, tu é obeso. Se tu pegar a Covid, é muito mais isso. A grande chance de tu ser entubado e perder a vida por conta dessa comorbidade. Então, eu acho muito mais prudente, viável e prudente você tomar a vacina para evitar de ser infectado. E olha como é importante, eu não sou médico, eu não sou nada. O cara me escutou e disse, o senhor tem razão, vou tomar a vacina. Influenciador, então, né? A gente que é pessoa pública tem que ter muito cuidado com o que a gente muita fala. Responsabilidade. Eu estava vendo no domingo, acho que no Domingo Espetacular, 2 médicos, uma médica e um médico, dizendo para as mulheres que não deveriam fazer mamografia. Olha que absurdo. Meu Deus. 2 médicos dizendo para as mulheres que fazer mamografia gerava câncer de mama. Meu Deus. Contra tudo que a ciência disse até hoje, eles vêm com essas afirmações absurdas. E um deles tinha mais de 1 milhão de pessoas que o seguiam na rede social. A outra só tinha 9 mil, mas esse cara com mais de 1 milhão de pessoas seguindo na rede social. Aí quando foram investigar a vida do cara, um cara que destratava as pessoas do condomínio onde ele morava, um cara desrespeitoso, arrogante. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, especialmente se a gente tem um grande poder de influência. Então, muita responsabilidade. A gente viveu esse momento da pandemia que foi realmente conturbado, muitas vidas foram perdidas. Espero que toda e qualquer pessoa que tenha essa capacidade de formar opinião tenha muito cuidado com o que fala, porque o que a gente fala muitas vezes é seguido. E se você dá uma orientação errada, as pessoas vão seguir de forma errada. Eu fico vendo essas pessoas que ficam orientando, olha só que absurdo, que ficam orientando as pessoas a entrar nesses jogos que são viciantes. Pela internet. Meu Deus, tem gente ficando milionário, bilionário com esse tipo de coisa. E gente se matando, porque fica em dívida e acaba tirando a própria vida. Então, isso é só um exemplo do que um influenciador pode influenciar na vida das pessoas. Mas, assim, eu acredito também que na pandemia foi, acho que o tempo em que a gente olhou mais para e valorizar coisas que talvez até então, né, não tivesse tanto valor, né? A gente começou a ver a diferença entre o preço e o dinheiro e o que realmente, né, vale na vida, né? Essa questão do ar ficou muito claro, porque o ar a gente tem abundante. E a gente nem respira direito, sabe nem que respira. A gente passou a dar valor ao que realmente importa, mas o oxigênio, né? que faltou matou muita gente, né? Então, assim... Quantas pessoas compraram oxímetro para ter em casa, né? Saber como é que estava a sua oxigenação. É uma coisa tão elementar. E aí eu estou trazendo um pouquinho aí da questão da saúde mental, né? Eu acho que quem já vivia uma vida espiritual, que a gente não está falando de religião, mas mais forte, eu acredito que se saiu melhor no sentido de não se sentir tanto vazio. Mas quem realmente estava, né, com o lado espiritual, vamos dizer assim, adormecido, né? Eu acredito muito que o ser humano, ele é... Não sei.
é um ser que tem 3 áreas que são essenciais, o corpo, a mente e o espírito. Se Perfeito. você cuida do seu corpo, eu me preocupo muito com isso, não é só por estética não. Às vezes eu estou morrendo de estressado, chego em casa cansado, cheio de dor. A Daiane até estranhou. Esses dias ela estava em Brasília, semana passada eu cheguei em casa morto, quebrado, com dor nas costas. Eu digo, rapaz, eu já passei essa dor. Calcei o tênis, fui correr. Corri 5 km, quando eu voltei zerado de dor. Porque eu sabia que aquelas dores eram muito mais do estresse do que qualquer problema físico. Então, quando você está bem com o corpo, isso facilita a condução da mente e a vida espiritual também acaba tendo um reflexo muito importante nessas 2 outras áreas. Muito bem, e tem aí, né, a Roda da Saúde, que é evento da Universidade de Duke, eu acho que a gente precisa se aprofundar mais nas coisas, a gente fica muito raso na inteligência artificial, né, colega, às vezes, então eu pego a aula pronta, mas se o aluno faz alguma pergunta fora do contexto, se a gente não tivesse aprofundado, né, vai estar numa saia justa, né, e a Roda da Saúde, ela traz essa questão que a gente tem que cuidar do corpo, né, que é do movimento, do sono, que é outra coisa também que eu acho que a gente negligencia, né, Vital. que o sono, ele restabelece, né, o corpo, né, a energia. Mas vamos aqui, seu papel como cidadão e como você busca continuar contribuindo aí com a sociedade, além de ser professor aí, né? Olha, eu acho que a gente mostrar um pouquinho dos nossos exemplos acaba ajudando a diminuir essa ansiedade, né? Acho que o grande problema da humanidade, o grande legado que a pandemia da Covid deixou negativo foi outra pandemia de problemas relacionados à saúde da mente. Léa, não tem uma família que não tem alguém com ansiedade, com depressão, com esquizofrenia. Eu tenho na minha família, você deve ter na sua, mais próximo, mais distante, alguém que está passando por esse problema. E, infelizmente, o poder público não se preparou ainda para cuidar da saúde mental das pessoas. O índice de crianças autistas que está nascendo é alarmante, está crescendo em progressão geométrica. De repente você está tendo... Eu conversei com o Dr. Sullivan, eu tenho conversado muito com ele. O Dr. Sullivan é o presidente do IPRED, que criou lá no IPRED um mecanismo muito bacana para cuidar de crianças com transtornos, que é o Conecta, e ele tem apresentado dados que nos deixam um pouco assustados em relação ao que a gente vai enfrentar daqui para frente em relação a problemas de saúde mental. E logicamente que um desses problemas é a ansiedade, que está muito forte nas crianças, as crianças se automutilando, adolescentes se automutilando, cada vez mais jovens as crianças estão precisando passar por terapeutas, estão surgindo novas profissões em virtude do problema de saúde mental. Hoje é um profissional que eu não conhecia, que eu conheci lá na Secretaria de Saúde de Maracanã, que é o psicopedagogo, profissional extremamente importante que alia a questão da saúde com a questão educacional. Perfeito. A Daiane até apresentou um projeto de lei lá em Brasília para regulamentar essa profissão, essa atividade. Então, a gente precisa se preparar, a gente precisa entender que isso aqui afeta também a saúde mental. Muito. Dia desse eu cheguei em casa e olhei para a Daiane e disse, eu estou com um problema, eu estou toda hora no Instagram, toda hora olhando para o WhatsApp, eu vou largar um pouquinho o celular. E eu chego em casa hoje, eu já combinei com a Daiane, sentou na cama, larga o celular, larga o tablet, ela gosta de assistir umas séries, ó, tu bota teu tablet aí do lado, eu boto meu celular aqui, vamos desligar um pouquinho. Ontem eu cheguei em casa, 7h30 da noite eu desliguei o celular. Perfeito. Você tem que estabelecer limites. Se você não estabelecer, você vai acabar agravando esses problemas relacionados à ansiedade, à depressão, à esquizofrenia. O TDAH das crianças, TDAH, né? Muito diagnosticado hoje em dia. Hoje, é incrível. Antigamente, Lucas, a gente via aquela criança mais indisciplinada, que não respeitava o pai, achava ou o menino mal criado, ou o menino isso, ou o menino aquilo. Hoje a gente sabe que existe um transtorno chamado TOD, que é a dificuldade que a criança tem em cumprir ordem. A criança não quer cumprir ordem, simplesmente. E aí o psicopedagogo, né, fundamental. É um transtorno, não é a vontade da criança em ser desobediente. Então, cada dia mais a ciência avança nessa área, mas cada dia mais também os problemas relacionados à saúde mental são agravados. E eu acredito assim que eu acho que o setor público e privado ele tem que se preocupar, porque hoje a gente não se prepara para receber, né, esses novos profissionais, esses novos cidadãos que estão surgindo, né, com um nível de autismo, de TH muito acelerado. O Wagner falou muito bem assim do poder do influenciador. Né? Ele sabe que é uma pessoa que influencia. Então, me parece que você, mesmo sem mandato provisoriamente, ainda continua com essa responsabilidade, né? Sim. Como chefe de família, como professor e como uma figura pública, né? Que lidera pessoas
porque as pessoas olham e escutam o que você diz e faz, né? Se inspiram, né? Na verdade. É verdade. Eu Tem que ter conheço muito cuidado com o que a gente fala A gente e com o conhece exemplo que a gente dá, alguns né? fãs, Aí, falando agora de imagem, que a gente falou agora, eu vou convidar aqui o nosso quadro Marca Imagem, né? A Valesca Viana aqui vai falar um pouquinho aqui pra gente, né? Em especial aqui pro capitão, né? Com certeza. Todo mundo sabe que a imagem visual de um político é o primeiro ponto de contato com o eleitor, né? Uma imagem bem construída facilita a identificação e a conexão com esse público. Eu queria saber de você, Wagner, se você tem uma especialista em imagem, uma consultora de imagem na sua equipe. Olha, durante as campanhas a gente até tem, eu sou muito disciplinado, minha jornalista que é a Ravena, que trabalha com a gente, a nossa equipe toda, eu sou tão disciplinado, Léa, que durante a campanha eu digo, como é que eu vou vestido, com que tipo de camisa eu vou dar entrevista lá na rádio, lá na TV, lá no podcast. Eu mesmo me disciplino muito. A gente teve um estrategista durante a campanha, eu perguntava para ele, é melhor eu ir assim, assado? A gente tem que entender que a nossa imagem vai transmitir algo para quem está nos vendo. Por exemplo, hoje eu já sou um cara experiente, com 45 anos. Eu quero transmitir essa experiência, eu quero mostrar que, mesmo sendo experiente, eu estou com muita energia, eu ainda sou jovem. Então, se eu me visto com a camisa gola polo, assim, é para mostrar que eu ainda tenho muita energia, eu sou jovem. Então, eu mesmo disciplino muito em relação a isso. E eu não tenho um profissional na equipe de forma permanente. Mas durante as campanhas a gente costuma ter os estrategistas e os próprios comunicadores, porque hoje o jornalista deixou de ser um mero escritor de texto, um mero agendador de entrevistas. O jornalista hoje ele é estratégico. Eu tenho muito respeito pela minha equipe de comunicação e eu sempre costumo me consultar da equipe em relação à imagem. A própria entonação da voz, ela acaba transmitindo ou não o que você quer repassar. Quando você fala de forma muito linear, acaba sendo cansativo, sonolento. Quando você quer chamar atenção, você já fala de uma forma diferente. Então, tudo isso eu me preocupo muito para que as pessoas entendam o que de fato eu estou querendo transmitir. E se você não tiver estratégia na fala, na maneira de se vestir, na maneira de gesticular, você acaba não transmitindo o que você de fato quer transmitir. Sem se afastar, né, muito do original. Isso, sem forçar a barra, né? Não pode ser forçado. Mas não é algo criado, né? O que me ajudou muito foi a minha experiência como professor. Eu me lembro que o primeiro dia que eu assumi, Lucas, na Assembleia Legislativa, que eu fui candidato a deputado estadual e assumi de forma provisória. E eu muito tenso, porque estavam ali 45 deputados extremamente experientes, eu era o 46º, e eu botei na cabeça, não, eu vou subir naquela tribuna ali, eu vou olhar para os deputados como se eles fossem meus alunos. E subi e fiquei imponente como professor, respeitoso, mas imponente. Fiz minha fala de forma muito tranquila e surpreendeu a muitos. Como é que esse cara mal chegou aqui e já está se postando dessa forma? Então, acho que essa experiência como professor, aliada a outras experiências, me ajudam bastante. Além de consultora de imagem, eu sou analista facial. E aí, dentro das suas características faciais, você realmente é uma pessoa muito disciplinada, mas também muito exigente consigo mesma, né? Muito meticulosa, muito detalhista. E aí, dentro desse aspecto da saúde mental, dos quase fui eleito, como é que você lidou com essa questão da alta exigência e do não cumprimento dessa expectativa? Olha, eu sempre, quando você tem a primeira derrota, ela é sempre a mais traumática, né? Quando você vai para uma eleição, e minha primeira eleição já foi perdendo, eu não ganhei. O pessoal acha que a minha primeira foi vitoriosa, minha primeira eleição eu fui candidato a deputado estadual, tirei 28.818 votos, mas fiquei na suplência. E assumi num dado momento, e depois fui para a segunda, aí você sai de uma derrota para ser o vereador mais votado da história de Fortaleza, que eu fui. Aí depois fui o deputado estadual mais votado da história do estado de Ceará, e uma sequência de bons resultados. E de repente venho para prefeito e perco a eleição de novo. Então eu vivi momentos de altos e baixos e sempre me relacionei muito bem com isso. Eu sempre busquei a referência positiva. Peraí, eu perdi a eleição, mas olha só, eu estava enfrentando Luiziane, enfrentando Heitor Ferrer. Tirei eles no primeiro turno, fui para o segundo turno com Roberto Cláudio. Então, para mim, foi uma vitória aquilo. Quando eu fui para outra com o Sarto, que eu fui derrotado também, eu disse, peraí, fui derrotado, mas foi por muito pouco. Né? Agora já foi um momento completamente diferente, que eu não fui nem para o segundo turno. Então, eu entendi que eu não fui para o segundo turno, como o Lucas falou, porque o André capitalizou esse sentimento de oposição. Então, eu sempre tive facilidade para encontrar
motivo para além das minhas falhas, porque eu falhei na campanha, lógico que eu falhei em alguma coisa, senão eu tinha ganho a eleição, mas eu não me apeguei somente às minhas falhas, mas à conjuntura. O que eu aprendi na eleição de 2022? Eu aprendi que quem vence a eleição não é o melhor candidato, e sim a conjuntura. Aqui, com todo respeito ao governador, mas em 2022 nós tínhamos um Roberto Cláudio, 8 anos prefeito de Fortaleza, com experiência executiva inquestionável. Boa ou ruim, ele tinha uma experiência de 8 anos. Tinha eu que passei 2 anos me preparando, estudando, apresentando projetos na área de segurança, de educação, e veio o Elmano, que não se preparou, tinha sido o 4º colocado na Caucaia, que alguém disse é o Elmano, e o cara foi eleito governador. Ele não se preparou nem para ser candidato, imagine para ser governador. Então a conjuntura o fez governador, da mesma forma que o Evandro agora se tornou prefeito muito por conta de uma circunstância, e repito, aqui não é demérito, não é ofensa ao André, mas o governo queria muito que o André fosse o adversário no segundo turno, porque ficava fácil comparar a inexperiência do André com a experiência do Evandro, as votações que o André se posicionou com as votações do Evandro. Então isso facilitou a estratégia que o governo criou. Então eu tenho muita tranquilidade para me adaptar a essas situações e a entender que a conjuntura foi quem fez o resultado acontecer. Muito bom. Deixa eu fazer a última pergunta. Fica à vontade. A última que eu vou fechar. Tá. O que é essa tua tatuagem no teu dedo? Legal. É o dedo de Daiane, ela tem um W, só para mostrar o pessoal que está assistindo, eu tenho um problema de articulação, veja que eu não uso relógio, eu não uso nada, aqui é minha aliança. Essa aqui é minha aliança. Eu vou para aquelas festas. Essa ele não tem como tirar. Bacana. Eu vou para aquelas festas. Não tem problema de ir à praia e o mar levar, né? Eu vou para a festa, quando chega lá tem aquelas fitinhas que você tem que colocar. Aquilo ali, mesmo que seja frouxo, incrivelmente dá uma dor na minha articulação absurda. Olha só. Né? E eu não usei a aliança durante muito tempo, chegou um momento que eu não conseguia mais usar, e eu chamei a Dain, amor, já que eu não consigo usar, bora fazer a tatuagem. Eu faço aqui, tu faz ela. Fez um W, eu fiz um D, né? D de Daiane. Não, eu presto atenção em tudo. Eu ia dizer isso, viu? Olha, ela a mulher fera. Ela faz uma leitura assim incrível. Né? Parabéns. Bom, gente, então assim, né? Foi tão gostoso o papo e muito rápido. Acho que você vai ter que voltar. Eu arrumei confusão um bocado de homem agora, viu? Mostrando essa aliança aqui. Foi. Com certeza. A mulherada se inspira, vai cobrar do Macharal agora. Eita, problema, viu? Que eu arrumei. Mas, capitão, e aí? Tua criança de 7 anos chegou agora, olhou pra ti, o que é que ela ia dizer? Tá feliz ou não com Eu ia perguntar assim, será que essa criança de 7 anos não quer se tornar senador, hein? Eita. Eu acho que essa criança de 7 anos ia estar muito orgulhosa, né? De tudo. Não imaginei chegar onde eu cheguei, ter o que eu tenho hoje, uma família linda, uma família que inspira outras famílias. A vida que eu tenho hoje é uma vida que é muito além do que eu necessito. Eu agradeço a Deus todo dia, tudo que eu tenho, a esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho, a condição de viver como eu vivo hoje. Eu só tenho que agradecer a Deus. E não tem como não ter orgulho, né, desse homem que se tornou aquela criança de 7 anos que queria ser sargento da polícia, virou capitão, virou professor, virou secretário de saúde, teve mandatos seletivos. Então, acho que essa criança estaria muito orgulhosa de tudo que ela construiu. Pois, parabéns, tá? Muito obrigado por ter aceito o convite. Acho que a gente vai ter que trazê-lo outras vezes, né? Se chegar alguma pergunta, manda para a sua assessoria, né? Que certamente depois acaba reverberando e a gente tem desdobramento disso. Né? Quer falar alguma coisa? Não, eu queria elogiar aqui a verve do professor. Eu sou filho de professores, né? Isso para mim não é novidade, até como eleitor, enfim, que acompanho o capitão Wagner. E elogiar aqui a participação dele e de todos, né? Foi muito bacana, realmente uma conversa muito agradável. Né? Uma experiência boa, tá vendo? Muito boa. Agradecer aqui Valesca, Valéria mais uma vez, agradecer aí a equipe, né? Alícia, Vitória, né? Seu Jorge, que é o homem que manda, ele não fala nada, mas ele que manda aqui, né? A última palavra é a dele. Lucas, né? A nossa amiga que está tirando as férias aqui da Cris. Obrigada, viu, Vitória? Doutor Lucas, por ter aceito o convite, né? Prazer. E na terça-feira a gente vai estar aqui com mais um convidado especial, né? Costumo falar que nossos convidados aqui, eles são escolhidos a dedo, né? Realmente é alguém que vem e que contribua com alguma coisa com a sua história, que inspire outras pessoas, né? A gente costuma trazer para aproximar e dizer o seguinte também, gente,
também é humano, né? É o que está aqui por trás do que ele representa e para ver até quanto isso tem coerência. Deixa eu só parabenizar aqui a Valesca e a Valéria, porque trouxeram realmente assuntos bem importantes, as dicas são muito boas, vou levar para a vida as dicas das duas, viu? Parabéns, Legal. agradecer o Lucas e a você, Léa, também, pelo convite. Então, obrigada, seu Jorge. Obrigada, gente. Obrigada, ouvintes. E até terça-feira.